Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui para gravar para vocês mais um vídeo que eu considero bastante importante. Pessoal, recentemente saiu os resultados, no caso hoje, dia 26 de fevereiro, na data que eu tô gravando esse vídeo, os resultados de Pomo 3, Pomo 4 também, ações da Marco Polo em geral. E como eu tenho as ações da empresa em carteira, quero trazer aqui para vocês uma análise, trazendo, é claro, os principais pontos, porque ele ainda não soltou, vai soltar só amanhã, dia 27, sexta-feira, aquele demonstrativo de resultados. Eu não quero aguardar até lá, então eu trouxe alguns pontos aqui, sem aquela demonstração mais caricata, digamos assim, dos resultados da empresa. Então vou adiantar aqui algumas questões. Não tenho nenhum resultado de dividendos para a Pomo 3, mas é claro que quando tiver, eu vou soltar aqui no canal. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu tô com 95, 94 vídeos, então tenho certeza que se você pegar qualquer vídeo aí do meu canal para poder aprender, você vai levar alguma coisa em consideração para tua vida de investidor. Tô com 125 inscritos, obrigado aí pessoal, todo mundo tem se inscrito. Bora pro vídeo. Pessoal, eu abri aqui a Marco Polo. No dia de hoje, a ação ela subiu 14 centavos, né? 2,19%. Eu fiz uma análise aqui dos resultados que ela soltou recentemente e eu diria que foi um resultado levemente elevado, tá? Não foi nada muito ruim, nem muito bom também. Foi um resultado, na minha opinião, um pouco mediano. A gente teve quedas em algumas produções consolidadas, outras a gente teve algum tipo de variação, mas eu vou abrir aqui para vocês a Pomo 3 no Investidor 10, né? Que é um site que eu acompanho, digo você a usar aqui também. E daí, aqui está a ação em carteira. Eu já vou trazer aqui abaixo a questão dos resultados. Aqui no Investidor 10, ele já atualizou todas as posições acionárias e todos os resultados. Vou selecionar aqui por trimestral. E aqui a gente vai separar somente o ano de 2025, né? O quarto trimestre de 2025. A gente consegue validar que a receita líquida ela foi de 2,57 bilhões, tá? Foi um crescimento de menos 3,6% ao ano em relação ao ano passado, ok? Aqui a gente tem um lucro líquido, um lucro bruto, na verdade, de 668 milhões, é 1%, 1,3% a mais do que no ano passado. A margem bruta, ela permanece com 26%, tá? É mais um ponto percentual em relação ao ano passado também. O EBITDA ajustado, a gente tem de 426 milhões, o que é uma queda de menos 7,7% ao ano em relação ao ano passado. A nossa margem EBITDA, ela está com 16,6%, menos 0,7% em relação ao ano passado. Aqui, o lucro líquido, nós temos de 342 milhões, arredondando, né? É um ganho de 7,2% em relação ao ano passado. E a margem líquida, né? A margem líquida, ela está de 13,19%, certo? Mais 1,3 pontos percentuais em relação ao ano passado. Aqui o ROI, nós temos de 30,7%. No caso, esses valores de ROI eu gosto de visualizar anual, tá? Aqui a gente tem um ROIC de 24%, certo? Então, mesmo com a queda, né, da receita e do volume, a Marco Polo ela conseguiu expandir uma margem bruta e a líquida também, mostrando um ganho de eficiência e um melhor mix internacional. Eu falo isso porque em relação às produções de Marco Polo, né, para você que não sabe, ela gera negócios tanto no Brasil quanto nos outros países do mundo. Aqui, na verdade, no Investidor 10 ele dá um mapa de todas as regiões que ela faz dinheiro, digamos assim. Em relação à produção consolidada, a gente teve valores de produção de 3.803 unidades, né, produzidas em geral, ônibus rodoviários, urbanos, micro e peças e outros tipos de equipamentos para ônibus. O mercado do Brasil é de menos 2,4%, né, de produção em relação ao ano passado, e no mercado exterior ele teve uma produção maior de 2,7%. A gente viu isso no último vídeo de resultados de Marco Polo também. Ela teve um decrescimento nas produções brasileiras, mas um crescimento no exterior. Isso aqui aconteceu por conta do mercado interno que foi impactado, né? Os juros elevados, o alto custo de financiamento e um mix mais fraco em rodoviários, né? Tem pouca gente pegando ônibus, digamos assim. Só que em relação, por outro lado, né, as exportações cresceram. E lá no exterior a gente teve um maior ganho de exportação, um desempenho melhor, né? Em relação principalmente na China, na Austrália e na Argentina, né? Como eu disse, a gente teve um destaque internacional, compensando a fraca produção que a gente teve no Brasil, por conta que a Austrália ela teve uma forte carteira com os ônibus elétricos, a Argentina teve um crescimento expansivo em 2023 e a China está em recuperação, né? A produção chinesa está em recuperação. E o México ainda está sendo pressionado, né, em relação às incertezas comerciais com os Estados Unidos. Ainda sobre a margem, né, as margens e a rentabilidade, a margem bruta está 26%, né, um recorde trimestral bem comparável. Essa melhora ela é explicada pelo ganho de eficiência industrial e um melhor desempenho das operações externas. E, claro, a diluição de custos, né? O EBITDA caiu nominalmente, mas houve impacto não recorrente, por conta da provisão de 62 milhões, envolvendo lá uma repartição canadense. Porém, o EBITDA ajustado seria de 448 milhões, uma margem de 19%, acima do quarto trimestre de 2024, né? Bom, sendo bem técnico, o trimestre ele foi bem mais forte do que ele parece, né?
Aqui a gente não tem muitos resultados de dividendos, mas em relação ao resultado financeiro, a gente teve mais de 32,8 milhões versus 28, versus menos 28,3 milhões no quarto trimestre. Bom, além disso, a gente tem o lucro líquido que caiu e o endividamento e o caixa da empresa que está agora nesse quarto trimestre com 2,22 bilhões, né? A nossa dívida líquida ainda é 1,47 bilhões de reais. Só que 1,19 é do Banco Money, né? Uma atividade financeira. A dívida líquida industrial da Marco Polo é de 281,9 milhões. Então quer dizer que a dívida industrial ela equivale apenas a 0,2 do EBITDA, o que é extremamente confortável para a empresa, já que a estrutura de capital da empresa é muito sólida. Bom, aqui a gente tem uma coisa que interessa tecnicamente a questão dos dividendos, né? Que é a geração de caixa da empresa. Bom, que no caso o fluxo operacional no trimestre foi de 847 milhões, tá? No ano foi 1,44 bilhões de geração operacional e a empresa distribuiu 868 milhões em dividendos no trimestre, que foi uma forte capacidade de geração de caixa, né? O balanço patrimonial teve pontos relevantes. Patrimônio líquido caiu menos 11%, os estoques reduziram, contas a receber aumentaram, justamente ligadas àquele crescimento de distribuição do mercado externo, e o capital social da empresa aumentou. Então, a empresa segue financeiramente saudável, né? Eu acho estranho que mesmo assim ela está sendo cotada é como se ela estivesse sendo cotada a um preço de falência, né? Ela está com 5,50, né? Muito saudável essa cotação. Aparentemente o mercado ainda não enxergou isso. Bom, então a gente tem, eu acredito, algumas perspectivas para 2026, né? Que é com a possível queda de juros no Brasil, o crescimento de ônibus dentro do Brasil, né? De produção, fabricação, aumente também. A gente também tem o crescimento de ônibus elétricos, licitação do Caminho da Escola, que é um programa do governo, né? Se eu não me engano, e o potencial de pedido de até 3 mil unidades para o Ministério da Saúde. A gente tem também, claro, pontos de atenção, né? O primeiro semestre ele é totalmente sazonal. Todo o primeiro trimestre da empresa é sempre fraco, né? E as exportações com base forte de comparação, né? Não tem comparação com as exportações da Marco Polo. A gente também tem a Argentina com incertezas políticas, mesmo que ela tenha um crescimento na produção, a gente ainda tem a incerteza lá com a Argentina, e o México segue aguardando definições tarifárias. Bom, pessoal, para fechar, trouxe aqui pontos fortes, fracos e o resultado final de Marco Polo, do quarto trimestre de 2025, ainda sem dividendos. A gente tem uma margem bruta crescente, uma forte geração de caixa, endividamento baixo, diversificação internacional funcionando, no caso, por conta que a produção externa foi bem maior do que no Brasil, crescimento em elétricos e o ROI alto, mais de 30%. Isso significa que de R$ 100 que a empresa faz, R$ 30 ela transforma em lucro para a empresa. Agora, os riscos é da dependência de financiamento no Brasil, por conta de que as pessoas elas fazem, sei lá, o contrato de ônibus com base em empréstimos, sensibilidade nos juros, por conta que o juros está muito alto, não tem tantas vendas assim dos ônibus, né, dentro do Brasil, e os eventos não recorrentes em coligadas, certo? Aquela que eu apresentei no Canadá. E a volatilidade, é claro, cambial. Aqui a gente também tem resultado final. O quarto trimestre de 2025 mostra que a Marco Polo ainda é uma empresa eficiente, internacional, muito menos dependente do Brasil e com um balanço muito sólido. Bom, pessoal, no mais foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado e bons investimentos.